Oi, gente! Eu vim gravar mais um vídeo aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre não tirar os olhos de Jesus, da passagem que Pedro andou sobre as águas com Jesus e ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para os lados. Então, vem comigo que eu quero compartilhar com vocês essa passagem tão linda que fica em Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Nós estávamos sentados no domingo, conversando numa roda, e nos veio essa mensagem, né? Essa palavra onde Pedro andou sobre as águas com Jesus. E ali, na hora, me veio uma coisa e eu disse: mas não adianta Jesus estar com os braços estendidos se você não estiver olhando para ele. Porque por que Pedro afundou? Porque ele reparou no vento, porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque se ele tivesse ficado olhando diretamente para Jesus, ele não teria visto os ventos, ele poderia sentir os ventos ali, mas ele estaria olhando direto para Jesus, ele não ia se distrair. E muitas vezes nós nos distraímos com os ventos que a vida nos traz e tiramos os olhos de Jesus. E ali nessa conversa, eu percebi isso. O que adianta às vezes, muitas vezes Jesus está lá, com a mão estendida para ti. Se você não estiver olhando para ele, se você estiver olhando para o lado, você vai estar buscando a mão de Jesus, você não sabe onde é que está. Por mais que você queira se agarrar em Jesus, se você tirar os olhos deles, você não vai saber aonde colocar a tua mão para agarrar na mão de Jesus. Então não tire os olhos de Jesus. Então no domingo nós estávamos conversando, eu tive essa reflexão. E segunda, que é o meu dia de folga, eu pensei, eu vou parar para ler de novo, vou me ater um pouquinho para ver o que Jesus quer falar com a gente, né? Porque às vezes a gente lê e passa despercebido por muitas coisas. E se você parar para pensar, Pedro foi muito corajoso quando ele tirou o pé do barco, porque todos acharam que era um fantasma. Então ele disse: "Se és tu", quer dizer, eu não sei, mas se é você, me manda aí contigo. E Jesus mandou. E Pedro foi. Só que se não fosse Jesus, ele teria afundado. Possivelmente ele teria morrido, talvez. Estava uma tempestade, então talvez não conseguiria voltar para o barco. Mas realmente Jesus estava ali. Igual ele está sempre ao redor de nós, esperando a gente estender a mão para ele, esperando a gente olhar para ele. Porque muitas vezes Jesus só está esperando uma palavra nossa, para ele poder agir nas nossas vidas. Você parou já para pensar nisso? Se não fosse Jesus ali chamando Pedro para cima da água? Pedro teve muita coragem para tirar o pé de dentro do barco e sair caminhando até Jesus. E muitas vezes, no meu curso tem uma mentora que nos diz assim: coloca o pé que Deus coloca o chão. Porque muitas vezes a gente não enxerga o que tem pela frente. A gente não vê o chão que a gente precisa percorrer. Então, às vezes,
a gente vai precisar colocar o pé, mesmo sem saber qual é o chão que nós vamos pisar. Porque quando nós pisarmos é que Jesus vai colocar algo ali para a gente caminhar. Assim como Pedro colocou o pé na água, poderia ele ter afundado, mas Jesus fez ele conseguir caminhar por sobre as águas, como se ele estivesse caminhando no chão. E se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele não teria afundado com certeza. E Jesus está sempre à nossa espera, ele está sempre ali, sempre nos esperando, porque Jesus não invade, ele aguarda pela nossa decisão. Então ele está sempre esperando por nós. Ele trabalha em algumas coisas, sim, ele trabalha, mas a maior parte das coisas ele precisa da nossa decisão, porque tem coisas que a gente não consegue porque a gente não se decide, porque a gente não toma um jeito, porque a gente não coloca o pé, porque a gente não tem coragem para às vezes fazer o que é preciso ser feito. E basta nós não tirarmos os olhos de Jesus, seguir firme olhando para Ele, que Ele vai nos colocando no chão para que a gente possa andar sobre as águas, para que a gente possa caminhar com Ele sem temer, sem pestanejar, sem olhar para os lados. Jesus mandou eles atravessar para o outro lado, mesmo Jesus sabendo das intempéries que ia acontecer no caminho. Jesus sabia que o barco ia chacoalhar, Jesus sabia que a tempestade ia estar lá. Jesus não é pego de surpresa, mas nós não sabemos e nós devemos confiar, porque às vezes no meio das intempéries da vida, no meio dos ventos que vêm e chacoalham a nossa vida, muitas vezes nós nos dobramos como uma palmeira que dobra, encosta no chão e ela volta e fica de pé. Muitas vezes nesses momentos nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque é nesses momentos que às vezes nós conseguimos, olhando para Jesus, perceber o que nós precisamos mudar, perceber aonde nós precisamos chegar, perceber o que Deus quer trabalhar em nós. É nesses momentos mais críticos da nossa vida onde Deus nos fortalece para ser quem nós deveremos ser no futuro. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque no passado eu tive as intempéries, eu tive os ventos fortes que me moldaram para ser quem eu sou hoje. E claro que eu estou longe de ser o que Deus planeja para mim no futuro, mas a cada vento, a cada derrubada, eu tenho que olhar para Jesus, para que Ele me molde, para que Ele me fortaleça, para que eu consiga chegar onde Ele quer que eu chegue. E muitas vezes nós fazemos assim como Pedro. Nós, nesses momentos, a gente acaba tirando os olhos de Jesus e então a gente começa a afundar. Se a gente está afundando, a gente clama. Como fez Pedro, ele clamou: Senhor, salva-me. Então a gente clama e Jesus está sempre ali. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Jesus te ama, você é filho. Jesus não desiste de você e você não deve desistir dele. Ele está sempre ao lado, esperando muitas vezes a tua decisão para adorar Ele, para se render a Ele. Então decida não olhar para trás, decida não olhar para os ventos fortes que chacoalham a nossa vida. Decida ser forte como a casa na rocha e olhar somente para Jesus, porque a nossa resposta é e sempre será Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor e Salvador dessa terra, que por tantos ventos passa, por tantas enxurradas como há nesse momento no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, nós devemos nos agarrar a Jesus, porque é só Ele que pode nos tirar desses momentos terríveis que acontecem nas nossas vidas. Tantas pessoas hoje estão desabrigadas. Gente, orem pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você puder, ore por nós, ore pelas pessoas. Nós aqui, graças a Deus, estamos num lugar muito abençoado, num lugar alto, mas tem muitas pessoas que já estão sem suas casas, já tem mortes, já tem desaparecidos. Então orem para que as pessoas sejam encontradas, as pessoas que perderam seus familiares, que elas sejam confortadas, que o Senhor possa agir no meio desse tempo ruim. Nós sabemos que tudo está previsto na Bíblia, que antes do fim tudo piora, mas nós temos fé que nós possamos passar
Por isso, com mais calmaria, nós queremos acreditar que Deus pode, e com certeza Ele pode, acabar com essas chuvas, baixar essas águas para ajudar essas pessoas. Tem muitas pessoas precisando de orações, tem muitas pessoas precisando de roupas, de alimentos, de ajuda. Se vocês puderem, ajudem. Como vocês puderem, entrem em contato com as cidades atingidas, ajudem da forma que vocês puderem, porque há muita necessidade. E se vocês precisam de oração, coloquem aí também nos comentários para que a gente possa estar orando ou levando os nomes de vocês na nossa igreja para oração, e nós vamos estar sempre juntos. E eu peço encarecidamente para que vocês orem muito pelo nosso estado e pelas pessoas que precisam de ajuda. Muito obrigada por tudo e fiquem sempre conosco. Obrigada por estar sempre conosco. E fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.